Você já ouviu falar que o Fórum Econômico Mundial declarou que até 2030 as pessoas não possuirão nada e serão felizes? Essa frase soa estranha, não é? Parece até o início de um filme futurista, mas na prática já estamos caminhando nessa direção. Hoje existe uma nova categoria de pessoas pobres. Algumas chegaram até aqui por conta de um sistema injusto, outras por escolhas pessoais. E acredite, na maioria das vezes não dá para perceber só olhando de fora. Essas pessoas parecem bem-sucedidas, têm bons celulares, saem para se divertir, postam fotos em viagens, mas por trás da vitrine vivem ansiosas com o futuro, endividadas e sem segurança nenhuma em relação ao dinheiro. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou te mostrar os 12 sinais de que você é o novo pobre. E talvez ainda nem tenha percebido. Primeiro sinal, o aluguel consome metade da sua renda. Você já fez essa conta? Quanto do seu salário vai embora só para ter um teto? Muita gente trabalha o mês inteiro, se esforça, mas descobre que metade, ou até mais, do que recebe vai direto para o aluguel. E em muitos casos a situação é ainda mais complicada. Tem gente que ainda mora com os pais, não porque quer, mas porque morar sozinho virou um privilégio. No Brasil, viver de forma independente se tornou caro demais. Apartamentos minúsculos custando como se fossem palácios, kitnets improvisadas cobrando preços de ouro e casas em bairros distantes que fazem você perder horas no transporte. E a gente tenta justificar, não é? Ah, mas pelo menos é perto do metrô. Ah, pelo menos o bairro é bom. Só que no fim das contas, não importa o CEP. Se o aluguel consome quase tudo o que você ganha, o peso psicológico e financeiro é o mesmo. Você está preso no limite. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já ouviu que a casa própria é o sonho de estabilidade? Pois é, só que esse sonho muitas vezes é um pesadelo disfarçado. Uma casa raramente é um ativo. Na prática, é um passivo. Você financia por 30 anos, paga juros altíssimos, IPTU, condomínio, manutenção e no fim percebe que está preso a uma dívida eterna. E pior, pela primeira vez na história, estão surgindo os financiamentos intergeracionais. Sabe o que isso significa? Seus pais compram o imóvel e quando não conseguem quitar, a dívida passa para você. Ou seja, você não herda a sua casa, você herda também a dívida. Dói dizer isso, mas morar bem localizado, com decoração bonita e tudo mais, não significa estar bem de vida. Se esse custo te impede de investir, de guardar dinheiro e de construir patrimônio, então você não está vivendo bem, só está morando caro. Segundo sinal, você tem um celular de 5 mil, mas não tem 500 reais guardados. Esse é um clássico, talvez seja o sinal mais gritante do novo pobre. A pessoa anda com um celular de última geração no bolso, mas basta um imprevisto acontecer, o carro quebrar, perder o emprego, uma emergência médica e não tem dinheiro nenhum para se segurar. Agora pensa comigo, você realmente precisa de toda a tecnologia que esse aparelho oferece? Ou ele foi comprado para mostrar status, para parecer bem-sucedido? Muitas vezes é só uma fachada, uma casa bonita por fora, mas caindo por dentro. E os números confirmam isso. O IBGE mostra que mais de 70% dos brasileiros não tem nenhuma reserva financeira. Ao mesmo tempo, o Brasil tem mais de 480 milhões de dispositivos digitais, mais de 2 por habitante. E não é só celular, isso também vale para carros. Em 2023, metade da população tinha pelo menos um veículo. Mas como pode alguém financiar um carro e não ter 500 reais guardados? A resposta é simples: prioridade. Quem consegue parcelar um celular de 5 mil ou financiar um carro de 20 mil, também poderia usar parte desse dinheiro para montar uma reserva de emergência, quitar dívidas ou investir. Mas não, o foco é a aparência, é o curto prazo, é o status. E é assim que o novo pobre se comporta. Ele parece estar bem, mas basta um imprevisto para tudo desmoronar. Terceiro sinal, você não tem uma carreira, você só tem um emprego. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. A carreira é um caminho, um projeto de longo prazo. O emprego não, o emprego é apenas a troca do seu tempo por dinheiro. E muita gente está nessa situação. Ganha o suficiente para pagar contas, talvez sair uma outra vez, mas sempre no limite. O pior é que não gosta do que faz, então nem faz sentido pensar em crescer ou ser promovido, porque isso só significaria ter mais responsabilidades em algo que já não traz satisfação. No fim, o trabalhador faz apenas o mínimo para não ser demitido. E o chefe paga só o suficiente para ele não pedir demissão. Ninguém está feliz, mas a vida segue assim, empurrada com a barriga.
Quarto sinal: você não tem nenhum ativo investível. Me diz, o que você tem hoje que pode gerar renda para você no futuro? Se a resposta for nada, você está dentro desse grupo. Talvez você até pense, mas eu tenho um carro, tenho uma casa. Só que carro é despesa, e nem sempre a casa é investimento. O novo pobre vive num ciclo vicioso, troca tempo por dinheiro, dinheiro por coisas, mas nunca por ativos. E sem ativos não existe crescimento, não existe construção de patrimônio. Quinto sinal: você se acostumou a viver endividado. Essa talvez seja a armadilha mais perigosa. Antigamente, se endividar era consequência de uma emergência, um problema pontual. Hoje é rotina. A dívida deixou de ser algo temporário e virou parte do dia a dia. Parcelar virou hábito. E muita gente ainda acredita que parcelar é uma forma de organizar as finanças. Mas não é. Parcelar é prometer um dinheiro que você ainda nem ganhou. É como colocar um pedacinho do seu próximo salário nas mãos do banco. E quando o salário chega já comprometido, você perdeu antes mesmo de começar. Sexto sinal: você gasta mais de R$200 em streaming, mas não investe nada em conhecimento. Pensa rápido, quanto você paga por mês em Netflix, Prime, Disney e Spotify? Agora me diz, quando foi a última vez que você investiu em um livro, um curso ou uma mentoria? Pois é, a maioria sabe de cor todos os lançamentos da semana, mas não lembra qual foi a última vez que estudou algo para melhorar de vida. E aqui entra uma pergunta importante: será que não está faltando prioridade? Sétimo sinal: você ganha mais do que há 5 anos, mas continua no aperto. Já parou para pensar nisso? Lá atrás, você sonhava que se o salário aumentasse, a vida ia melhorar. E aqui aumentou. Mas, curiosamente, nada mudou. Isso acontece por causa da inflação do estilo de vida. Você ganha mais, mas gasta mais. Troca de celular antes da hora, pede mais delivery, parcela mais viagens e o aperto continua. É como se o buraco fosse o mesmo, só que agora com piso de porcelanato. Oitavo sinal: todo mundo ao seu redor está na mesma situação. Olhe para as pessoas com quem você mais convive. Elas prosperam ou estão só sobrevivendo como você? Existe uma frase famosa que diz que você é a média das 5 pessoas com quem mais passa tempo. Se todos ao seu redor estão estagnados, lutando para sobreviver, adivinha o que vai acontecer com você? Nono sinal: falar sobre dinheiro te incomoda. Para muita gente esse é um tabu. Dinheiro parece um assunto chato, algo que dá ansiedade. Só que ao mesmo tempo, essa mesma pessoa consegue passar horas rolando o feed no Instagram. A verdade é que a mentalidade da pobreza funciona como um vírus. Ela se espalha sem a gente perceber. E a única cura é educação financeira. Décimo sinal: você não tem nenhuma habilidade de alta demanda. Você reclama que o mercado está difícil, mas qual é o seu diferencial? O que você faz que realmente gera valor para alguém? Não basta mais ter um diploma ou anos de experiência. O que vale hoje é saber resolver problemas reais, gerar vendas, economizar tempo ou trazer resultados. Até 2030, mais de 375 milhões de pessoas no mundo vão precisar aprender novas habilidades para continuar empregáveis. Quem não se atualizar vai ficar para trás. 11º sinal: você prioriza o presente e ignora o futuro. Quantas vezes você já gastou pensando, depois eu vejo como pago? Esse depois vai se acumulando, e quando você percebe, já está preso num ciclo de estresse e insegurança. A maioria das pessoas que hoje vive no caos financeiro não chegou lá por causa de um grande erro. Elas chegaram por conta de pequenas escolhas repetidas todos os dias, sempre adiando, sempre deixando para amanhã. E quando o amanhã chega, ele cobra e cobra caro. Esses foram os 12 sinais de que você é o novo pobre. O mais assustador é que a maioria das pessoas nem percebe quando está presa nesse ciclo. A boa notícia é que dá para sair, porque assim como escolhas erradas nos colocaram aqui, outras escolhas podem nos tirar. A pergunta é: você vai continuar aceitando viver preso a esse padrão ou vai começar a mudar, um passo de cada vez? E se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui você sempre vai encontrar ideias simples e práticas para melhorar sua vida financeira. Obrigado por terem visto e até a próxima!